Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais resistir às astutas ciladas do diabo. Efésios 6, 11. Um dos dispositivos mais eficientes de Satanás contra a tua alma é apresentar à tua alma os pecados dos melhores homens e esconder da tua alma as suas virtudes. Mostrar à alma os pecados deles e escondendo da sua alma suas tristezas e arrependimento. Como por colocar diante da alma o adultério de Davi, o orgulho de Ezequias, a impaciência de Jó, a embriaguez de Noé, a blasfêmia de Pedro e etc. E esconder da alma as lágrimas, os suspiros, os gemidos, o derretimento, a humilhação e o arrependimento dessas preciosas almas que nós mencionamos. O primeiro remédio contra este ardil de Satanás é seriamente considerar que o Espírito do Senhor tem sido tão cuidadoso em observar os santos sendo levados por ele a um verdadeiro arrependimento do pecado. Quanto tem de notar que eles caíram nos pecados. Davi cai com temor, mas pelo arrependimento ele se levanta docemente. Apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade. Purifica-me do meu pecado, pois reconheço minhas transgressões e meu pecado está continuamente diante de mim. Purifica-me com o sopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Livra-me da culpa de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação. É verdade que o coração de Ezequias exultou-se sob a abundância de misericórdia que Deus lançou sobre ele. E também é verdade que Ezequias se humilhou pelo orgulho do seu coração, de modo que a ira do Senhor não veio sobre ele, nem sobre Jerusalém, nos dias de Ezequias. É verdade que Jó amaldiçoou o dia do seu nascimento, e também é verdade que ele se levanta pelo arrependimento. Eis que sou vil, disse ele. O que devo te responder? Colocarei minha mão sobre a minha boca. Uma vez falei, mas não responderei mais. Sim, 2 vezes falei, mas não irei prosseguir. Antes te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Portanto, eu me abomino e me arrependo no pó e nas cinzas. Jó 40, 4, 5 e 42, 5 e 6. Tertuliano diz que ele nasceu com o único propósito de se arrepender continuamente. Pedro cai terrivelmente, mas se levanta docemente pelo arrependimento verdadeiro. Um olhar de amor de Cristo o derrete em lágrimas. Ele sabia que o arrependimento era a chave para o reino da graça. Como antes sua fé era tão grande que ele saltou, por assim dizer, em um mar de águas para vir a Cristo. Então agora seu arrependimento foi tão grande que ele saltou, por assim dizer, em um mar de lágrimas, porque havia negado a Cristo. Alguns dizem que, depois da sua triste queda, ele chorava sempre, e que seu rosto ficava até sulcado de lágrimas contínuas. Ele mal havia ingerido veneno, mas o vomitou rapidamente de novo, antes que atingisse os órgãos vitais. Ele mal havia manuseado essa serpente, mas a transformou em uma vara para açoitar sua alma com remorso por pecar contra uma luz tão clara. E um amor forte e doces descobertas do coração de Cristo para ele transbordaram infinitamente. Lutero confessa que, antes da sua conversão, não encontrou palavras mais desagradáveis em todo o seu estudo da divindade do que arrepender-se verdadeiramente, mas depois ele se deliciou com a palavra. Clemente observa que Pedro se arrependeu tanto que toda a sua vida depois, todas as noites, quando ouvia o canto de um galo, caía de joelhos e chorava amargamente e de novo confessava a Deus quanto ele sentia a dor de ter traído o seu mestre. Almas, você pode facilmente pecar como os santos, mas você pode se arrepender como os santos. Você pode usar eles como uma desculpa para os seus pecados, mas você está se arrependendo como eles se arrependeram. Eles são exemplo para você de uma mudança tão radical depois do arrependimento, que você viva tão somente para a glória de Deus. Muitos podem pecar como Davi e Pedro, mas não podem se arrepender como Davi e Pedro, e assim devem perecer para sempre. Então não use isso, não deixe o diabo usar esses exemplos sem olhar para o exemplo do grande arrependimento e da vida que eles viveram para a glória de Deus. Teodósio, o imperador, insistindo para que pudesse receber a ceia do Senhor, desculpou-se
por seu próprio ato asqueroso, por Davi ter feito o mesmo. Ao que Ambrósio responde: você seguiu Davi transgredindo, siga Davi no arrependimento, e então pense isso antes de ir à mesa do Senhor. Você tem agora um coração segundo o coração de Deus como Davi. O segundo remédio contra este ardil de Satanás é considerar solenemente que esses santos não negociaram com o pecado. Eles caíram uma ou duas vezes e foram levantados pelo verdadeiro arrependimento para que pudessem se manter mais próximos de Cristo para sempre. Eles caíram e nós podemos dizer que foi acidentalmente, ocasionalmente e com muita relutância. E você peca presunçosamente, obstinadamente, prontamente, deliciosamente e habitualmente. Os santos não podem pecar com uma vontade completa. Um verdadeiro santo nunca ficará em paz em seus pecados. Mas, por assim dizer, com uma meia vontade, uma má vontade, é assim que eles pecam. Não com um consentimento total, mas com um consentimento dissidente. Ao negociar com o pecado, você contraiu sobre sua alma uma espécie de necessidade amaldiçoada de pecar, que tanto pode deixar de ser ou deixar de viver, como pode deixar de pecar. Quando você racionaliza o seu pecado, você está dizendo que não pode deixar de pecar, como não pode deixar de comer e beber. O pecado é, por costume, tornar-se como uma outra natureza para você, a qual você não pode deixar de lado, embora você saiba que se você não deixar o pecado de lado, Deus deixará sua alma de lado para sempre. Embora você saiba que se o pecado e sua alma não se separarem, Cristo e sua alma nunca poderão se encontrar e viver juntos para sempre. Se você negociar com o pecado e clamar: Davi pecou assim também, Noé pecou assim, e Pedro pecou assim, não pecou? Não, seus corações se voltaram para a loucura um dia, mas teu coração está se voltando para a loucura todos os dias. Olhe 2 Pedro 2,14 e Provérbios 4,6. E quando eles caíram, levantaram-se pelo arrependimento e pelos atos de fé sobre um Cristo crucificado. Mas você cai e não tem força nem vontade de se levantar, mas chafurda no pecado e morrerá eternamente em seus pecados, a menos que o Senhor seja mais misericordioso com sua alma, e você, como eles, ame a Cristo infinitamente mais do que o pecado. Você acha, ó alma, este é um bom raciocínio? Tal pessoa provou veneno mais uma vez e ainda assim escapou por pouco, mas eu bebo veneno diariamente e vou escapar? No entanto, esse é o raciocínio louco de almas vaidosas. Davi e Pedro pecaram uma vez de forma violenta e terrível. Eles provaram o veneno apenas uma vez e ficaram doentes de morte. Mas eu provo o veneno diariamente e ainda assim não provarei a morte eterna. Lembre-se, ó almas, que está próximo o dia em que os autoaduladores e que se justificam e racionalizam serão considerados autoenganadores, sim, autoassassinos. Embora o pecado more no homem regenerado, ele não reina sobre o homem regenerado. Eles se levantam pelo arrependimento verdadeiro e o deleite que seus corações têm em Cristo e não no pecado. O terceiro remédio contra esse ardil de Satanás é considerar seriamente: embora Deus não deserdasse seu povo por seus pecados, nem nunca vai deserdar aqueles que são verdadeiramente seus, ele puniu severamente seu povo por seus pecados. Davi peca e Deus lhe quebra os ossos pelo pecado. Faze-me ouvir alegria novamente, Deus, para que os ossos que tu quebrastes se alegrem, diz ele no Salmo 51:8. E porque tu tens feito isso, Deus disse: a espada nunca se retirará da tua casa até o dia da tua morte, 2 Samuel 12:10. Embora Deus não tire deles totalmente sua benevolência e sua graça salvadora, nem permite que sua fidelidade falhe, nem quebre o seu pacto com eles, nem altere o que saiu da sua boca, ainda assim ele visitará suas transgressões com a vara e sua iniquidade com açoites, como está no Salmo 89, 30 e 35. A Escritura, ela está repleta de exemplos desse tipo. Esta é uma verdade tão conhecida entre todos os que sabem alguma coisa da verdade de Deus, que citar mais as Escrituras para prová-la seria acender uma vela para ver o sol ao meio-dia. Joséfo relata que,
Não muito depois de os judeus terem crucificado Cristo na cruz, muitos deles foram condenados a serem crucificados, que não havia lugares suficientes para cruzes, nem cruzes suficientes para os corpos que deveriam ser pendurados pelo Império Romano. Os judeus têm um provérbio: não há punição sobre Israel em que não haja uma onça de bezerro de ouro, significando que aquele era um pecado tão grande, como em cada praga Deus se lembrava dele, que teve uma influência em todos os problemas que se abateram sobre eles. O coração de cada homem pode dizer-lhe, em seus sofrimentos, como o coração de Apoladoro na caldeira: eu fui a causa disso. Deus está realmente irado contra alguém quando ele não mostra nenhuma disciplina. Deus me livre dessa misericórdia. Esse tipo de misericórdia é pior do que todos os outros tipos de miséria. Alguém escreveu para um amigo não regenerado: considero parte da infelicidade tua não conhecer a adversidade. Eu considero você infeliz porque você não tem sido infeliz. Lutero diz: não há cristão que não carregue sua cruz. É misericordioso que nossa aflição não seja uma execução da ira de Deus, mas uma disciplina. Aquele que mereceu o enforcamento ficará feliz se escapar com algumas chicotadas. As correções de Deus são nossas instruções, seus açoites, nossas lições, seus flagelos, nossos mestres, seus castigos, nossas admoestações. E para notar isso, tanto os hebreus como os gregos expressaram castigo e ensino por uma única e mesma palavra: mussar e paideia, porque o último é o verdadeiro fim do primeiro. De acordo com o provérbio, a esperteza dá apenas astúcia, mas o sofrimento e o vexame dá entendimento. Donde Lutero apropriadamente chama a aflição de divindade do homem cristão. Assim diz Jó, no capítulo 33, 14, 19. Mas Deus fala sempre e sempre, embora as pessoas não o reconheçam. Ele fala em sonhos, em visões noturnas, quando o sono profundo cai sobre as pessoas que estão deitadas na cama. Ele sussurra em seu ouvido e os aterroriza com seu aviso. Ele os faz mudar de ideia, ele os protege do orgulho, ele os impede de ir para a sepultura, de cruzar o rio da morte. Lembre-se que todos aqueles homens que você usa como desculpa para o seu pecado sofreram a dura disciplina de Deus. Deus disciplina as pessoas com doenças e dores e aflições incessantes nos ossos. Davi, por exemplo, experimentou isso profundamente. Quando Satanás lhe falar de outros homens pecando para levar você ao pecado, então pense nos mesmos sofrimentos dos homens para mantê-lo longe do pecado. Põe a mão sobre o coração e diga: ó minha alma, se você pecar com Davi, você deve sofrer com Davi. O quarto remédio contra este ardil de Satanás é considerar solenemente que existem apenas dois fins principais no registro de Deus das quedas dos seus santos em pecado. E a primeira é evitar que desmaiem, afundem e se desesperem sob o peso dos seus próprios pecados, que caem por fraqueza e enfermidade. E a outra é que a queda deles possam ser um marco para alertar os outros a tomarem cuidado para que não caiam. Nunca entrou no coração de Deus registrar os pecados de Davi, Noé, Jó, Pedro, para que outros pudessem ser encorajados a pecar, mas para que outros pudessem olhar para si mesmos e pendurar mais rápido todo o seu coração em toda a força de Cristo e evitar todas as ocasiões e tentações que possam ocasionar a alma a cair, como as outras caíram quando foram deixadas por Cristo. O Senhor fez seus pecados como marcos para alertar seu povo a tomar cuidado e vigiar como eles se aproximam de tantas coisas que são apenas areias movediças e rochas, essas armadilhas e iscas que têm sido fatais para os tesouros mais escolhidos, a saber, a alegria, paz, conforto e gloriosas alegrias dos espíritos mais bravos e das almas mais nobres que já navegaram pelo oceano deste mundo pecaminoso e problemático, como você pode ver em Davi, Jó e Pedro. Não há nada no mundo que possa tão notoriamente cruzar o grande final do registro de Deus dos pecados dos seus santos do que alguém daí receber encorajamento para pecar. Isso é totalmente diabólico. E onde quer que você encontre tal alma, você pode escrever sem Cristo, sem graça, uma alma rejeitada por Deus, uma alma que Satanás tem na sua mão.
alguém que usa a palavra de Deus para justificar os seus pecados e continuar neles. E o Deus eterno sabe para onde conduzirá essas pessoas. Conheci um bom homem, diz Bernard, que quando ouvia falar de alguém que havia cometido algum pecado notório, costumava dizer consigo mesmo: se essa pessoa caiu hoje, eu também posso cair amanhã, não é um grande problema assim. E onde quer que você encontre tal alma, você pode escrever sobre ela: sem Cristo, sem graça, uma alma rejeitada por Deus, uma alma que Satanás tem pela mão, e o Deus eterno sabe para onde ele o conduzirá. Ó, diz Satanás, você não precisa dar tanta importância ao pecado, não precisa ter tanto medo do pecado, não estar tão relutante em pecar, porque Deus é um Deus de misericórdia, um Deus cheio de compaixão e misericórdia, um Deus que se deleita em misericórdia, um Deus que está pronto para mostrar misericórdia, um Deus que nunca se cansa de mostrar misericórdia, um Deus mais inclinado a perdoar seu povo do que a punir o seu povo. E, portanto, você deve tirar vantagem disso para a sua alma. E por que então, diz Satanás, você faria tal questão de olhar o pecado com tamanha seriedade? O primeiro remédio é considerar seriamente que é o maior julgamento do mundo ser abandonado ao pecado, sob qualquer pretensão. Ó homem feliz, quando Deus o deixa sozinho e não resiste a você em seus pecados. Ai daquele de cujos pecados Deus fecha os olhos por enquanto. Quando Deus permite que o caminho para o inferno seja suave e agradável, esse é o inferno deste lado da vida. É um terrível sinal da indignação e da ira de Deus contra o homem, um sinal da sua rejeição e que Deus não pretende o bem para ele. Esta é uma palavra triste. Efraim se juntou aos ídolos, deixarei ele em paz. Oséias 4,17. Ele será indisciplinado e incorrigível. Ele combinou com a maldade, ele terá o estômago cheio de maldade. Ele cai de olhos abertos, então deixe-o cair por sua conta própria e risco. E essa é uma palavra terrível. Assim, entreguei-os às concupiscências do seu próprio coração, e eles andaram nos seus próprios caminhos. Salmo 81:12. Uma alma entregue ao pecado é uma alma madura para o inferno, uma alma que se apressa para a destruição. Ah, Senhor, tenha misericórdia. Imploro humildemente para que, seja o que for que tu fizeres, não me entregues aos caminhos do meu próprio coração. Se me entregares para ser aflito, tentado ou vituperado, sentarei pacientemente e direi: é o Senhor, deixe-o fazer comigo o que parece bom aos seus próprios olhos. Faça qualquer coisa comigo, coloque o fardo que você quiser sobre mim, para que tu não me entregues aos caminhos do meu próprio coração. Agostinho diz: é uma coisa humana cair no pecado, diabólico perseverar nele e divino levantar-se dele. Livra-me, ó Senhor, daquele homem mau, eu mesmo. O segundo remédio contra esse ardil de Satanás é considerar solenemente que Deus é tão justo quanto misericordioso. Como as Escrituras falam que Ele é um Deus muito misericordioso, elas falam que Ele é um Deus totalmente justo. Testemunhe como Ele expulsou os anjos do céu e os prendeu em cadeias de trevas, e o julgamento do último dia os espera. Testemunhe como Ele tirou Adão do paraíso. Testemunhe seu afogamento do velho mundo. Testemunhe o seu inferno chovendo do céu sobre Sodoma. Testemunhe todos os problemas, perdas, doenças e enfermidades que existem no nosso mundo. Testemunhe como Ele criou o inferno. Há muito tempo foi preparado para o rei. A sua fogueira foi feita profunda e larga, com abundância de fogo e lenha. O sopro do Senhor, como uma torrente de enxofre ardente, o acende, como está em Isaías 30:33. Testemunhe o seu entesouramento da ira para o dia da ira. Mas, acima de tudo, testemunhe o derramamento da sua ira infinita sobre o seu Filho, quando Jesus levou os pecados do seu povo e clamou: Deus meu, por que me desamparaste? O terceiro remédio contra esse ardil de Satanás é considerar seriamente que os pecados contra a misericórdia de Deus trarão os maiores e mais dolorosos julgamentos sobre a cabeça e o coração dos homens. A misericórdia é o alfa de Deus, mas a justiça é o seu ômega. Davi, falando sobre esses atributos, coloca a misericórdia em primeiro lugar e a justiça na retaguarda, dizendo: cantarei o teu amor
e a tua justiça. Cantarei a tua misericórdia e a tua justiça. No Salmo 101:1. Quando a misericórdia de Deus é desprezada, então sua justiça assume o trono. Deus é como um príncipe que não envia seu exército contra os rebeldes antes de enviar seu perdão e o proclama por um arauto sem armas. Ele primeiro pendura a bandeira branca de misericórdia. Se isso conquistar os homens, eles serão felizes para sempre. Mas se eles permanecem rebeldes, então Deus estenderá sua bandeira vermelha de justiça e julgamento. Se sua misericórdia for desprezada, sua justiça certamente será sentida. Quanto mais elevados estamos em dignidade, mais dolorosa é a nossa queda em miséria. Deus demora a se irar ou a mostrar a sua ira, mas recompensa a sua lentidão com sua severidade infinita na punição. Se abusarmos de sua misericórdia para servir nossa luxúria, então na frase de Salvian, Deus fará chover o inferno para fora do céu, ao invés de não visitar por causa dos seus pecados. Veja isso nos israelitas. Deus mostrou misericórdia e os fez crescer e multiplicou eles por meios não naturais, mas por um milagre. De 70 almas, eles cresceram em poucos anos para 600.000. Quanto mais oprimidos, mais prosperavam. Como a camomila, quanto mais você pisa, mais você espalha. Ou como a palmeira, quanto mais é pressionada, mais se espalha. Ou como fogo, quanto mais varrido, mais queima. A misericórdia deles veio sobre eles como os mensageiros de Jó, um logo após o outro. Ele tirou-lhes o pano de saco, os cingiu de alegria e os rodeou com cânticos de libertação. Ele os carregou nas asas de águias para fora do Egito. Ele os manteve como a menina dos seus olhos, como está em Êxodo 19:4 e Deuteronômio 32:10. Mas eles, abusando da sua misericórdia, se tornaram os maiores objetos da sua ira. Como eu não conheço o homem que pode contar suas misericórdias, então eu não conheço o homem que pode resumir as misérias que estão vindo sobre ele por causa dos seus pecados. Pois como nosso Salvador profetizou a respeito de Jerusalém, que pedra nenhuma seria deixada, e não ficaria pedra sobre pedra, assim foi cumprido 40 anos depois da sua ascensão, por Vespasiano, o imperador, e seu filho Tito, que tendo sitiado Jerusalém, os judeus foram oprimidos com uma fome terrível, em que se alimentavam de sapatos velhos, couro, feno velho e esterco de animais. Morreram em parte pela espada e em parte pela fome. 11 centenas de milhares dos mais pobres. 2.000 em uma noite foram massacrados. 6.000 foram queimados no pórtico do templo. Toda a cidade foi saqueada e queimada, e nivelada por terra. E 97.000 feitos cativos e forçados a um serviço miserável e básico, como dizem Eusébio e Joséfo. Vespasiano invadiu sua cidade em Cedron, onde eles levaram Cristo, no mesmo dia da festa em que Cristo foi levado. Ele os chicoteou onde eles haviam chicoteado a Cristo. Ele vendeu 20 judeus por 1 centavo, como eles venderam a Cristo por 30 moedas. Os homens irão para as profundezas do inferno, porque o céu foi oferecido a eles, mas eles abusaram da misericórdia de Deus. As ofensas dos homens são aumentadas por suas obrigações, por terem recebido tanto mais misericórdia do que outros. E assim, Cafarnaum, que foi elevada até o céu, tendo o privilégio de ter a presença do próprio Deus encarnado, foi ameaçada de ser lançada ao profundo inferno. Nenhuma alma cairá tão baixo no inferno, ao cair, como aquelas almas que, por uma mão misericordiosa, foram elevadas mais perto do céu. Vocês, que estão tão aptos a abusar da misericórdia de Deus, considerem isso, que nos dias do Evangelho, as pragas que Deus inflige aos desprezadores e abusadores da misericórdia são geralmente pragas espirituais, como cegueira da mente, dureza do coração, entorpecimento de consciência, que são 10.000 vezes piores do que a pior das pragas exteriores no corpo que podem sobrevir sobre você. E, portanto, embora você possa escapar dos julgamentos temporais, ainda assim, você não escapará dos julgamentos espirituais. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Diz Hebreus 2:3. Portanto, sempre que Satanás apresentar Deus à alma como um feito totalmente de misericórdia,
para que ele possa levá-lo a praticar o mal, diga-lhe que os pecados contra a misericórdia de Deus trarão sobre a alma a maior miséria. E, portanto, seja o que for que acontecer com você, você não pecará contra a misericórdia de Deus. O quarto remédio contra esse ardil de Satanás é considerar seriamente, embora a misericórdia geral de Deus esteja sobre todas as suas obras, sua misericórdia especial está confinada àqueles que são divinamente qualificados pela graça soberana. Augusto, em seus banquetes solenes, deu ninharias para alguns, mas ouro para outros em quem o seu coração estava mais empenhado. Assim Deus, por uma mão de misericórdia geral, concede essas pobres ninharias, bênçãos externas, para aqueles a quem menos ama. Mas seu ouro, misericórdia especial, a face do seu próprio Filho, é apenas para aqueles a quem seu coração está voltado eternamente, com um eterno amor. Então em Êxodo 34, 6 e 7 diz: E o Senhor passou diante dele e proclamou: o Senhor Deus misericordioso e gracioso, paciente e abundante em bondade e verdade, mantendo misericórdia para milhares, perdoando a iniquidade, a transgressão e o pecado, o que fará sem jamais inocentar o culpado. Ele sempre punirá infinitamente o pecado, quer no próprio homem, quer sobre o seu Filho na cruz. Portanto, nunca brinque com o pecado que um Deus santo odeia infinitamente assim. Quando Satanás tenta levá-lo ao pecado, apresentando a você Deus como um Deus todo feito de misericórdia, então responda que, embora a misericórdia geral de Deus se estenda a todas as obras de suas mãos, ainda assim sua misericórdia especial está confinada àqueles que são divinamente cobertos pela graça soberana, por algo que Deus não deve a ninguém, para aqueles que agora, por causa da graça, amam e guardam seus mandamentos, para aqueles que confiam nele, que pela esperança dependem dele e que o temem, e que você deve ser tal aqui, porque essa é a única marca dos eleitos de Deus, ou então você nunca será feliz no mundo. Você deve participar de sua misericórdia especial, ou então você perecerá eternamente na miséria eterna, não obstante a misericórdia geral de Deus. O quinto remédio contra este artifício de Satanás é solenemente considerar que aqueles que uma vez foram gloriosos na terra e agora estão triunfando no céu, consideraram a misericórdia de Deus como um argumento mais poderoso para preservá-los do pecado e para cercar suas almas contra o pecado, e não como um incentivo para que eles pecassem. Como está no Salmo 26, 3 a 5. Pois estou sempre ciente do teu amor infalível e tenho vivido de acordo com a tua verdade. Não passo tempo com mentirosos, nem concordo com os hipócritas. Odeio as reuniões daqueles que praticam o mal e me recuso a me juntar a eles. José então se fortalece contra o pecado com a lembrança da misericórdia de Deus, e não usa a misericórdia para pecar, mas lembra dela para se fortalecer. Como então, diz ele, eu faria tão grande maldade e pecar contra Deus? Em Gênesis 39, 9. Ele tinha seus olhos fixos na misericórdia e, portanto, o pecado não podia entrar. Embora os ferros entrassem em sua alma sendo tomada com misericórdia, não se comoveu com o atrevimento da mulher de Potifar querendo seduzi-lo. Satanás batia frequentemente à porta, mas a visão da misericórdia não lhe permitia responder ou abrir. José, como uma pérola em uma poça, mantém sua virtude quieta, estando sozinho no Egito. A pedra chamada Pontaurus é daquela virtude que preserva aquele que a carrega de tomar qualquer dano por veneno. A misericórdia de Deus em Cristo para nossas almas é a pedra ou pérola mais preciosa do mundo para evitar que sejamos envenenados pelo pecado. O mesmo acontece com o apóstolo Paulo. Ele diz: continuaremos no pecado para que a graça seja mais abundante? Deus me livre. Como nós que morremos para o pecado, podemos continuar vivendo nele? Romanos 6, 1 e 2. Não há nada no mundo que torne um homem mais diferente de um santo e mais semelhante a Satanás do que argumentar da misericórdia de Deus para a liberdade pecaminosa, da bondade divina para a licenciosidade. Essa é a lógica do diabo, e em quem quer que a encontre,
você pode escrever: esta alma está perdida. Um homem pode realmente dizer: o mar queima ou o fogo esfria, como que a graça e a misericórdia deveriam fazer uma alma verdadeiramente graciosa pecar e viver mais perversamente. Assim, o mesmo apóstolo diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresentei os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto espiritual. Romanos 12:1. Assim João diz: estas coisas vos escrevo para que não pequeis. 1 João 2:1 e 2. O que foi que ele escreveu? Ele escreveu para que tenhamos comunhão com o Pai e seu Filho, e que o sangue de Cristo nos purifica de todo pecado, e que se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, e que se pecarmos, temos o advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Esses favores e grandes misericórdias escolhidos pelo apóstolo são os meios mais escolhidos para preservar a alma do pecado e manter-se o mais longe possível do pecado, e jamais como uma desculpa para pecar. E se essa verdade não funcionar, se isso não funcionar, você pode escrever sobre a alma desse homem sem Cristo, sem graça e perdido para sempre.